Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a parte 2 dos gráficos. É uma complementação do que a gente já viu com alguns detalhes. Então, vamos lá. A gente já viu, né, que os gráficos a gente tem duas possíveis determinações, são os gráficos crescentes e decrescentes. Os gráficos crescentes são aqueles gráficos em que a gente tem o valor do nosso A, ele é um valor, o A maior que 1, certo? Com os valores de A maior que 1, a gente tem gráficos crescentes. Com o valor do A menor, entre 0 e 1, a gente tem gráficos decrescentes. Aqui tem um exemplo de funções exponenciais em que a gente pode fazer a manipulação do termo A e do seu expoente de forma a obter novos gráficos. Por exemplo, dá uma olhada nisso daqui, ó. Vamos variar alguns parâmetros. Aqui é o gráfico de f de x igual a 3x. O 3 é maior do que 1, então é uma função crescente passando no 1, como a gente sempre viu. Só que se eu multiplicar por menos 1, todo o meu 3 elevado na x, eu não vou deixar ele negativo, vou multiplicar por menos 1. Ele vai acabar, tudo que era positivo vai passar para negativo, e o meu ponto vai passar no menos 1, então ele vai mudar a sua fase, o que estava para cima vai para baixo. Então multiplicar por menos 1 faz com que o gráfico mude sua fase. Se ele estava para cima, ele vai para baixo, se ele estava para baixo, ele vai para cima. Outra coisa que a gente pode fazer é que quando a gente soma ou subtrai a nossa função exponencial, o que eu quero dizer com isso? A gente soma e subtrai tudo que não tem nada a ver com x, está fora, ó. Aqui, ó, daqui para cá, tá fora. Então, por exemplo, se a gente somar o nosso gráfico, ele vai subir uma unidade. Se ele somar 1, sobe 1. Se ele somar 2, sobe 2. Se somar 3, sobe 3. E se subtrair, ele desce. Então, olha aqui esse exemplo. f de x é igual a 3 elevado na x. É este gráfico crescente que a gente já viu, porque o valor do A é maior que 1 e ele passa no 1. Se eu somar mais 1 nesse gráfico, o que vai acontecer? Tudo vai subir uma unidade. Se aqui estava no 1, vai subir por 2. Se aqui ele só tangenciava o 0, ele vai só tangenciar o 1. E assim por diante, ó. Então, se eu somar 1, ele sobe uma unidade. Se eu tivesse somado 2, ele iria até o 3, passaria tangenciando aqui o 2. E assim por diante, tá bom? Como eu já adiantei para vocês, se eu descer uma unidade, se eu subtrair, eu vou descer o número de unidades que eu tinha antes. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o meu A, um valor entre 0 e 1. Então, é uma função decrescente. Uma função exponencial decrescente desse tipo. Tangenciando o 0. Mas se eu subtrair duas unidades, quer dizer que eu vou descer duas unidades. Então, ó, de 1, desce outro, ele tem que passar no menos 1, tangenciando quem? Se antes ele tangenciava o 0, vou descer duas, ele vai tangenciar o menos 2, que é o que aconteceu aqui, tá bom? Agora, o que acontece quando a gente multiplica a nossa função exponencial por um número? Nesse caso aqui, um número positivo. Se a gente multiplica por um número negativo, a gente reflete, né? A gente tem esse efeito de mudança de fase. Então, vamos ver aqui. f de x igual a 3x. O a maior que 1 é uma função crescente tangenciando no 0. Então, ó, é dessa forma. Mas se eu multiplicar por 2, o que vai acontecer? Significa que, em vez de passar em 1, ele vai passar em 2. Se eu multiplicar minha função por 3, em vez de passar em 1, ele vai passar em 3. E assim por diante. Então aqui está o gráfico de f de x igual a 2 vezes 3 vezes x, 3 elevado na x. E, para a gente sacramentar o que a gente viu hoje, vamos tentar fazer a construção desse gráfico, fazer um esboço dessa construção. Vamos lá então. Para a gente poder fazer esse esboço, primeiro vamos partir da nossa função que a gente sabe desenhar esse gráfico. A gente sabe desenhar o gráfico de 1/2 de x. Daqui o que a gente já tira de informações? O nosso A é um valor que está entre 0 e 1. Deixa eu escrever aqui. Então, o nosso A é maior do que 0, menor do que 1. Isso indica que isso aqui é uma função
decrescente. O nosso gráfico, esse aqui, ele passa no ponto 0 e 1. E é isso que a gente tem de informação. Então, fazendo um esboço desse gráfico aqui, o que a gente vai ter? Aqui, lembra que aqui é o x e aqui é o y. O que a gente vai ter? A gente vai ter algo deste tipo aqui, ó. Se está vindo aqui, ó, decrescendo, vem aqui, passa em 1 e 0 e segue a vida. Tá? Então, este ponto aqui é o ponto 0, 1. Tá bom? Mas a gente não quer o gráfico dessa função. Vamos trabalhar essa função aqui, essa que é o objetivo um pouco antes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 meio vezes 1 meio na x, certo? Vezes 1 meio na menos 3. Lembra? Conserva a base e soma os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio elevado na x dividido por 1 meio elevado na 3. Lembra que se eu mandar para cima, o expoente fica negativo. E agora, o que a gente pode fazer mais? Isso vai ficar 1 meio elevado na x. Isso aqui embaixo é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Isso aqui é 1 meio na x dividido por 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Dá 1/8. Então, no final das contas, olha aqui, ó, f de x igual a 1 meio de x na menos 3 é a mesma coisa que mantém a de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então, no final das contas, f de x é igual a 8 vezes 1 meio elevado na x. Tá? Se tu não entendeu como eu fiz, eu vou revisar aqui contigo. Eu primeiro peguei esse 1 meio elevado na x menos 1 e pela propriedade da multiplicação de potências de base igual, eu mantive a base 1 meio elevado na x vezes a base 1 meio elevado na menos 3. Se eu manter a mesma base, somo os expoentes, vai ficar x menos 3. Eu consigo retornar para cá. Beleza. Quando a gente tem um expoente negativo, a gente pode fazer isso aqui como sendo a divisão entre esses dois números, porque 1 meio elevado na menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 1 meio elevado na 3. Então, aí com isso eu consigo chegar nesta parte. Agora, se eu fizer 1 meio elevado ao cubo, isso é a mesma coisa que 1 elevado ao cubo, que é 1, dividido por 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 8. E daí eu chego nesta proposição aqui. Aqui eu tenho uma divisão de duas frações. O que eu faço? Mantenho a primeira e multiplico pela de baixo invertida, que foi o que eu fiz. E 8 dividido por 1 é a mesma coisa que 8. Então, no final das contas, 1 meio de x na menos 3 é a mesma coisa que 8 vezes 1 meio de x. Certo? Foi até aqui? Então, agora a gente vai ter aquela nossa ideia de novo, ó. O nosso A é um valor que maior que 1 e maior que 0 e menor que 1. Então, aqui, desse comportamento, a gente conclui que a nossa função ela é uma função decrescente. Decrescente. Só que lembra da propriedade que eu acabei de te mostrar ali atrás? Quando a gente multiplica por um valor que não é negativo, não muda a fase, mas o local que ele corta é diferente. Então, ele vai cortar agora no ponto 0 e 8. Então, o esboço do nosso gráfico segue sendo uma função decrescente deste mesmo tipo, passando aqui nesse ponto agora que é o 0 e o 8. Tá bom? Então, para tu conseguir firmar um pouco mais esses conceitos, peço que tu tente de novo e olhe os passos a passos para a gente chegar nesses valores dos gráficos. Qualquer dúvida que ainda ficar, por favor, coloca aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Nos vemos na próxima aula. Tchau!